Olá pessoal, é provável que todos conheçam a brincadeira de esconde-esconde. Não se sabe nem quando e nem por quem esse jogo foi inventado, porque as regras do esconde-esconde foram transmitidas oralmente de geração em geração. Cada país diferente ou até mesmo cada grupo diferente tem suas próprias versões desta brincadeira. Esse é um jogo que todo mundo gosta, e não só crianças, os adultos também. Só que às vezes o jogo de esconde-esconde, que é inofensivo à primeira vista, pode revelar algo misterioso ou mesmo causar eventos horríveis e inexplicáveis. É sobre esses casos que falaremos no vídeo de hoje. Vamos lá! Desaparecimento. Essa história mística e até inexplicável aconteceu em uma simples família norte-americana. O pai do pequeno Mark o pegou no jardim de infância no fim da tarde. Quando voltaram para casa, fizeram um lanche e depois disso o pai sugeriu que ele e o filho brincassem de esconde-esconde. Eles sempre brincavam disso, era uma maneira divertida de passar o tempo enquanto esperavam a mãe do Mark retornar do trabalho. O menino gostava muito dessa brincadeira, que sempre acontecia seguindo um mesmo esquema. O pai se escondia em algum lugar do apartamento e discretamente revelava para a criança onde ele estava. Ele fazia isso com uma tosse característica que fingia ser sem querer, e logo em seguida ele divertia seu filho com alguma aparição repentina. Mas naquele dia o inofensivo jogo infantil se transformou em uma tragédia inesperada e completamente inexplicável. De acordo com a memória de Mark, tudo começou como de costume. O pai se escondeu em algum lugar do apartamento e o garoto foi procurá-lo. O garoto checou todos os lugares imagináveis, mas seu pai não estava em lugar nenhum. Ele não ouviu a tosse de sempre. Era como se seu pai tivesse desaparecido no ar. Pode-se imaginar que o pai simplesmente saiu por uma porta ou uma janela, mas a família morava no 5º andar e todas as portas e janelas estavam fechadas. Além disso, Mark não ouviu a porta abrir e a porta da frente sempre rangia muito alto. O homem simplesmente desapareceu e mesmo depois de anos, nunca pôde ser encontrado. A mãe de Mark não acreditava na história sobrenatural. Ela achava que seu marido a havia abandonado e enganado seu filho. Isso causou uma tristeza tão grande na mulher que ela não conseguiu sobreviver. O Mark foi criado por uma tia e quando cresceu mudou-se para aquele mesmo apartamento de onde seu pai havia desaparecido. Ele recebeu o imóvel de herança, mas Mark nem imaginava que ele tinha recebido mais do que apenas um apartamento. Segundo ele, às vezes aquela tosse do pai pode ser ouvida em casa à noite. Ele não consegue dizer de onde ela vem e isso só deixa as coisas mais assustadoras. No entanto, Mark não quer se mudar do estranho apartamento. Ele espera que um dia ele ainda seja capaz de entender onde, como e por que seu pai desapareceu durante uma simples brincadeira de esconde-esconde. Esconde-esconde em um prédio abandonado. Tem algo de misterioso e incrivelmente atraente em qualquer prédio abandonado. Muitas pessoas pulam cercas voluntariamente para percorrerem os corredores vazios, os apartamentos, os escritórios, e se o edifício tem alguma má reputação, então a sua popularidade só aumenta. Um hospital psiquiátrico abandonado, por exemplo, onde fantasmas são vistos, é simplesmente um lugar ideal para uma caminhada. Imagine só o ranger de portas, algum barulho incompreensível no escuro, a sensação de que alguém está te observando. No entanto, os protagonistas desta história escolheram um simples edifício em Detroit, em Michigan, para sua caminhada. O prédio está vazio desde 2003 e os caçadores de emoções muitas vezes se reuniam lá. Um desses grupos decidiu brincar de esconde-esconde no 10º andar do prédio abandonado. Não havia luz nos quartos, parte das escadas tinham desabado, havia fragmentos pontiagudos de vidro quebrado no chão, mas tudo isso só deixava o jogo ainda mais interessante. E quando o esconde-esconde acabou, os amigos descobriram que um deles estava desaparecido. Ele se chamava Tom. Eles procuraram pelo amigo desaparecido em todo o prédio até tarde da noite e eventualmente decidiram que ele simplesmente tinha ido embora para sua casa sem avisar. Mas de manhã descobriu-se que o Tom não tinha voltado para casa. Seu celular estava desligado. Os amigos continuaram a busca no dia seguinte. Eles estavam com muito medo. De repente, o Tom caiu, bateu a cabeça e precisava de cuidados médicos
urgentes, mas novamente eles não encontraram nada. Os pais do rapaz desaparecido recorreram à polícia. Os policiais verificaram todo o prédio completamente do sótão ao porão, mas não só não encontraram o rapaz, como não conseguiram encontrar seus rastros. Era como se o Tom simplesmente tivesse desaparecido no ar. Para onde exatamente esse rapaz desapareceu e o que aconteceu com ele ainda é um mistério. No momento, Tom é considerado desaparecido. Lavanderia fantasma. Em muitas casas norte-americanas, as lavanderias ficam no porão, e foi lá que um belo dia um irmão e uma irmã decidiram brincar de esconde-esconde. A família tinha se mudado recentemente para uma nova casa, as crianças não conseguiam dormir e realmente queriam se divertir. Então, por que não brincar em algum lugar estranho enquanto os pais estavam dormindo e não estavam vendo? O garoto chamado John ficou contando no andar de cima e sua irmã Lizzie foi até o porão para se esconder. Depois de esperar o tempo combinado, ele também desceu as escadas escuras. O John iluminou tudo com uma pequena lanterna, mas sua luz claramente não era suficiente. De repente, o garoto viu um buraco na parede do tamanho certo para entrar dentro e se esconder. Ele pensou que era exatamente onde a irmã estava se escondendo, porque simplesmente não havia um lugar melhor. Olhando mais de perto, John percebeu que alguém estava realmente sentado dentro do buraco, mas estava escuro demais para poder ver seu rosto. Então o menino gritou: "Eu te encontrei, Lizzie, saia." Ele achou que fosse sua irmã, mas ela permaneceu absolutamente imóvel por algum tempo. E naquele momento, Lizzie apareceu atrás do John. Ela estava se escondendo atrás de um velho armário. A figura no buraco não se moveu, mas as crianças entenderam que essa criatura estava definitivamente viva. Eles gritaram de medo e correram para cima, acordando seus pais aos gritos. Depois de algum tempo, o pai da família, armado com um taco de beisebol, foi devagar até a lavanderia e acendeu a luz, mas não havia ninguém naquele buraco na parede. Talvez tudo tivesse sido a imaginação do pequeno John, mas Lizzie disse que também tinha visto a figura misteriosa. Desde então, as crianças nunca mais brincaram na lavanderia. Esconde-esconde no escuro. O esconde-esconde comum pode ficar entediante com o tempo e, portanto, muitos inventam variedades diferentes desse jogo simples. Por exemplo, o esconde-esconde no escuro. O nome já diz tudo, os participantes brincam de esconde-esconde à noite, na rua ou em casa, mas sempre com as luzes apagadas. Quanto mais escuro, melhor. Fica muito mais difícil encontrar alguém e ainda mais difícil não tropeçar em alguma cadeira ao correr de um lugar para o outro. Ou seja, é uma brincadeira muito divertida. Um belo dia, um grupo de amigos ficou entediado com as regras e decidiram brincar de esconde-esconde em um parque nos arredores da cidade tarde da noite. Havia 9 jogadores. Um deles, chamado Austin, fechou os olhos e começou a contar, esperando que seus amigos se escondessem. Mas, ao abrir os olhos, ele pareceu não notar nenhum de seus amigos, embora eles estivessem escondidos atrás de árvores e arbustos e bancos muito perto dele. Em vez disso, o menino começou a se mover em direção a um pequeno bosque. Nenhum dos amigos entendeu por que Austin decidiu ir para lá, porque o bosque estava meio longe e eles tinham concordado que não sairiam do parque. Além disso, ninguém do grupo estava escondido ali, mas o Austin continuou andando e andando como se tivesse certeza de que alguém estava esperando por ele entre as árvores. Como resultado, ele sumiu de vista e desapareceu. Por um tempo, os amigos esperaram Austin voltar e começar a procurá-los, mas os minutos foram passando e ele não saiu do bosque. Então eles mesmos tiveram que ir em busca dele. O bosque era pequeno e, apesar de estar escuro, se perder ali era simplesmente impossível, mas Austin nunca foi encontrado. Mesmo alguns dias depois, o menino não voltou para casa. As buscas foram anunciadas, a polícia começou a cuidar do caso, mas sem sucesso. Depois de algum tempo, um dos amigos lembrou que achava ter visto uma estranha e pálida figura entre as árvores naquela noite. Um garotinho com um grande bichinho de pelúcia nas mãos que definitivamente não deveria estar andando na rua tão tarde. Talvez o Austin também tenha visto este garotinho, ou talvez o Austin foi atrás dele. Amigo imaginário.
Muitas crianças têm amigos imaginários, ou seja, personagens inventados de quem são amigos e com quem se comunicam. As crianças geralmente sabem que amigos imaginários realmente não existem, mas é uma forma de lidar com a solidão, por exemplo. Em que época as crianças começaram a ter amigos imaginários, ninguém sabe, mas, segundo alguns cientistas, isso pode ter acontecido em meados do século XX. Foi nessa época em que a infância começou a ser considerada um período importante na vida de uma criança, durante o qual a imaginação se desenvolve. Um amigo imaginário serve não só para a criança se comunicar, como também para brincar de um monte de coisas, como de esconde-esconde, por exemplo. Uma garota chamada Leslie, do estado da Califórnia, disse que, quando criança, ela tinha uma amiga imaginária chamada Ali. As meninas adoravam brincar de esconde-esconde no quintal, mas quando Leslie contou a história sobre sua amiga imaginária para sua tia, ela ficou horrorizada. E com razão. Afinal, Ali era o nome da irmã gêmea de Leslie, que não sobreviveu ao parto. Pouco tempo depois, a mãe de Leslie também faleceu e a garota acabou sendo criada pela tia. Imagine como essa mulher se sentiu. Sim, o nome poderia ser só uma coincidência, mas a amiga imaginária de Leslie não apenas passava tempo com ela, elas tomavam chá com as bonecas e se escondiam juntas embaixo da mesa. Ali, sob o pretexto de brincar de esconde-esconde, tentava constantemente levar a Leslie a lugares perigosos. Uma vez no inverno, Leslie até caiu em um lago coberto de gelo, feriu gravemente sua perna e não pôde andar sem ajuda. A menina poderia ter simplesmente congelado até a morte, mas ela teve sorte. Os moradores locais chegaram. Eles encontraram Leslie, mas só depois de 4 dias. Finalmente tudo acabou bem, mas nós ficamos nos perguntando, será que a Ali era realmente fruto da imaginação da pequena ou algo paranormal aconteceu ali? Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.